Graça e paz, amém? Hoje o título da nossa mensagem de hoje é Mudança de Hábito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos falar contigo, de estarmos vivos, de o Senhor ter renovado a esperança do Senhor em nós, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, eles ainda não se cumpriram, por isso nós estamos vivos, estamos aqui para dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia é eterna, estende-se de geração em geração e ela se renovou sobre a nossa vida nesse dia. Em nome de Jesus, nós abençoamos todas as pessoas que estão vendo essa mensagem, que o poder transformador do Evangelho penetre em cada coração. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. O nosso texto hoje está lá em Efésios, capítulo 4. Já li Efésios, já ouvi Bíblia online várias e várias vezes. E se você tem essa oportunidade de estar fazendo isso, leia o livro de Efésios todinho, que você vai ver que bênção transformadora o poder de Deus pode realizar na sua vida através dessa epístola. É uma epístola maravilhosa, que quando a pessoa quer ser transformada, ela pode ser usada por Deus como um fator transformador na sua vida. Está lá no capítulo 4, a partir do versículo 17. O procedimento dos filhos da luz. Assim, eu digo a vocês, eu, no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, se vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade é a palavra de Deus, que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, se você tem uma vida transformada por Jesus, você tem que começar o quê? Mudar os seus procedimentos. E isso começa com coisas simples, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Como é que você vai conseguir pensar de uma maneira diferente se mesmo você lendo a palavra de Deus, se os seus hábitos são os mesmos? Se você assiste ao mesmo tipo de programa que você via na TV, programas que muitas vezes desagradam completamente o nome do Senhor Jesus, nas novelas e tantas programações que tem lá, que você vê que vai te afastar, não vai te aproximar de Deus. Então, isso é uma mudança de hábito. Escolha programas de qualidade. A televisão não é um demônio. A televisão em si, ela não é um demônio. O demônio, ele se manifesta na maneira como você usa a televisão. Usa a televisão de uma outra maneira. Começa a ver coisas que vão edificar a sua vida. Muitos pecados começam no pensamento. E dependendo do que você está se alimentando através da televisão, através daquilo que você lê e como que você enxerga a vida, começa a mudar. Se você passa por uma rua sempre e aquilo ali tem alguma coisa ali que te faz pecar, vai te provocar sentimento de adultério, outras coisas, muda de rua. Isso é uma mudança de hábito. Se você quer cometer uma vida com Deus, não se deixe, não acha que Deus vai te livrar dos pecados, não.
Deus, ele vai te dar a oportunidade de escolher não pecar. E muitas vezes escolher não pecar significa nós mudarmos os nossos hábitos, coisas que nós fazíamos, a gente fazer diferente. A gente sabe que aquilo vai provocar determinadas situações, porque nós somos um turbilhão de sentimentos e emoções. Então comece a trocar aquelas coisas que você sabe que vai te levar para uma situação que você vai pecar e vai fazer coisas que desagradam a Deus. Então começa a mudar o hábito em relação àquilo que você vê, em relação até coisas que você fazia e que você pode trocar, pode fazer diferente, certo? A gente tem que entender que José, lá no Egito, quando ele foi provocado para uma situação de adultério com a esposa de Potifar, ele fugiu daquela situação. Então, muitas vezes, nós temos que fugir do pecado e correr para Deus, a serem que se corrompem. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. Tudo que vem do pecado é engano. A serem renovados no modo de pensar. Só pode ser renovado no modo de pensar se você começar a mudar suas atitudes. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Às vezes a gente começa a contar uma determinada história e para sustentar aquela história só com mentira. Sabe o que você deve fazer? Não conta mais aquele tipo de história. Conta outras histórias que você sabe que você vai sustentar até o final falando a verdade. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Às vezes a gente fica nervoso com determinada situação, mas a gente pode cortar isso antes de cometer o pecado, tá? Quando vem na mente aquela ideia de pecar, substitua por outra coisa. Você está irado com uma pessoa, quer bater nela, sai, vai dar uma volta, né? E deixa a pessoa para lá, deixa ela que ela também tenha a oportunidade de se arrepender. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Imagina se você morre, dorme irado, morre, como é que você vai encontrar com Jesus? Vê como que é sério isso? E não deem lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. O diabo, ele se alimenta, eu falei isso numa das mensagens aqui, o diabo ele existe porque ele se alimenta das pessoas. No mundo espiritual, o diabo só é o problema que porque ele se alimenta da mente e da maldade que as pessoas fazem, que ele provoca que as pessoas façam. Então, se você não der lugar para ele na sua mente, o diabo vai enfraquecer cada vez mais. Mas ao contrário, ele está tendo cada vez mais força porque muitas vezes nós, os seres humanos, damos lugar para o diabo. Nós não devemos fazer isso, como diz a palavra de Deus. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Então pense muito bem o que você vai falar. Às vezes a gente fala as coisas e acha que não tem sentido, mas tudo tem um sentido espiritual. Então, se você vai falar alguma coisa a respeito da vida de alguém, fala alguma coisa que edifica e não alguma coisa que denigre, porque aí vai virar palavra torpe. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Se nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele vai acabar se afastando de nós. Ele mora conosco. A partir do momento que a gente entrega nosso coração para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. Nós temos que dar lugar para ele e não entristecer com os nossos erros, com o nosso pecado, com a falta de arrependimento, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o nosso selo. É ele que vai confirmar a nossa salvação.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, até gritaria é pecado, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os se mutuamente. Perdoando, você perdoa e pede perdão dos seus erros. Nós devemos fazer assim. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para o seu coração, para a sua mente nessa manhã. Deixe a palavra de Deus renovar o seu espírito e a sua mente, e o Senhor se alegrará em você. Tenha um dia, tenha uma noite, na hora que você vê essa palavra maravilhosa na presença de Deus. Se essa mensagem edificou, vai lá, dá um joinha lá, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, coloca lá para você receber todas, vai no todas, que você vai receber todas as notificações do canal, e que esse dia seja uma bênção na sua vida e que você seja uma bênção na vida daqueles que te cercam. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Se não se inscreveu, se inscreva lá também. Se eu já falei, você não repetitivo, mas vai lá e se inscreva e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.